E aí, pessoal, uma discussão importante entre gremistas. O copo cheio e o copo vazio da temporada. E uma pergunta: por que o Grêmio não ganhou o Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. Energia sustentável. LR Energia Solar. Na descrição do vídeo você tem tudo sobre a LR. Não perca tempo. Essas condições você não vai ter. E ainda, na assinatura do contrato, ganha uma camisa do Tricolor. Gente, algumas situações importantes para a gente colocar numa discussão entre gremistas. O copo cheio e o copo vazio da temporada. As críticas a algo que o Grêmio poderia ter produzido melhor. E uma pergunta: por que ganhar ou por que não ganhou o Campeonato Brasileiro? O Grêmio chega à última rodada com uma vaga praticamente garantida entre os 4 melhores. E isso é excepcional. Excepcional. Não se trata de gostar ou não do Renato, se trata de ser justo. Justo. A vaga entre os 4 melhores e a conquista direta na Copa Libertadores é excepcional. Se a gente pensar, eu não gosto muito da muleta Série B, porque a partir do momento em que o Grêmio trouxe o Soares, acabou essa muleta. Um investimento, alto investimento em jogadores como o Cristaldo, como o PP, como o Carbajo, indicam que eu não vou me apegar na dificuldade e na reconstrução. O Grêmio tem Vijaçante, tinha Bitelo, enfim, eu não vou entrar nessa. Mas é preciso sim colocar alguns pontos que são importantes dentro exatamente do que o Grêmio poderia produzir. O técnico Renato Portaluppi, em determinado momento, naquele jogo contra o Bragantino em Porto Alegre, ele já ali havia definido: o Grêmio não tem, com esse grupo, condição de ganhar o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição nacional. O Grêmio que conquistou o Gauchão e o Grêmio que fez bonito papel também na Copa do Brasil, perdendo mal para o Flamengo, é verdade, mas fez um bonito papel. O que eu quero posicionar sobre isso é que a discussão está exatamente aí. O problema do Grêmio foi técnico individual ou o problema do Grêmio foi coletivo? E eu coloco para mim o grande ponto de não vencer, e para mim a resposta sobre não vencer o Campeonato Brasileiro está exatamente na grande dificuldade que o Grêmio teve em se defender. O Grêmio sofreu muitos gols, o Grêmio dificilmente conseguiu fazer uma partida sem sofrer gols, o Grêmio acabou, em razão disso, empatando muito pouco. Ou o Grêmio ganhava os jogos, ou o Grêmio perdia os jogos. E se o Grêmio tivesse empatado, por exemplo, 5 das 12 que perdeu, o Grêmio teria sido campeão brasileiro. E é a partir daí que me parece que a discussão pode ser propositiva. Eu acho que, de um modo geral, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, criticar o Renato. Vocês sabem que eu tive problema com o Renato fez aquela crítica que não é verdadeira, com alguns pontos que não é verdadeira, mas que me expôs fortemente junto ao torcedor. Estou sendo agredido de manhã, de tarde, de noite aí, a gente sabe disso e não tem problema, só que eu não posso deixar de ser justo com os fatos. Este espaço aqui, na maioria das vezes, ele precisa ser sempre muito conectado com os fatos, para não permitir narrativas mentirosas. E nós precisamos aqui posicionar o que o Renato produz quando ele é treinador do Grêmio. De um modo geral, o Renato tem mais virtudes do que defeitos. Eu acho importante a gente sempre salientar e posicionar os defeitos do Renato. Eu acho, sim, que o Grêmio se construiu defensivamente muito mal, coletivamente. Mas eu não posso deixar de ver também que individualmente o Grêmio também produziu mal. Eu não acho que seja um grande jogador o Bruno Alves, eu não acho que o Bruno Vini tenha chegado num nível físico importante para compor. A gente tem aí a dificuldade incrível do Jeromel de jogar. O Reinaldo é um jogador menor, aí vai se dizer, mas o Reinaldo foi indicado pelo Renato. Sim,
mas foi aceito pela direção e o Grêmio acabou tendo nele um jogador insuficiente. Então, existem sim problemas individuais. É óbvio, e eu não quero tirar aqui a responsabilidade do Renato, que coletivamente também teve problemas defensivos. A escolha pelo Cristaldo praticamente todas as vezes deixou o sistema de marcação do ataque em relação ao meio-campo frágil, os volantes dos adversários, todos eles parecem fenômenos quando jogam contra o Grêmio. Tá tudo certo. Só que quando se discute o copo cheio e o copo vazio, nós precisamos ser justos. E o copo cheio é muito mais importante do que o copo vazio. Ou melhor, a parte cheia do copo é muito mais importante do que a parte vazia. Essa é a nossa realidade. A realidade de se colocar um ponto nessa discussão que tem muito mais virtude do que tem de defeito. Aqui tem que falar para melhorar, mas nós não podemos deixar. Historicamente, o Grêmio é um clube que sempre deu superpoderes aos seus treinadores. A gente tem a história do Foguinho, mais antiga, a gente tem a história do Filipão e a gente tem a história do Renato. E o Renato mais deu, mais trouxe virtudes do que trouxe defeitos. Mesmo que, pontualmente, a gente precise dizer e falar sempre dos defeitos. Este espaço aqui sempre vai falar. Sendo atacado ou não, este espaço vai ver as virtudes, vai ver os defeitos. Sempre. Doendo, machucando ou não. Essa relação do Renato me parece importante. Eu não sei se o Grêmio consegue passar desse teto com o Renato. E eu, em determinado momento, achei que o Grêmio deveria virar essa página, partir para um outro projeto, um outro trabalho. Só que vem a Libertadores. E junto com a Libertadores vem a necessidade dessa mística, Renato. E eu não acredito que o presidente Guerra vá correr risco de mudar essa lógica. Então, é preciso posicionar também que esse deve ser, ou essa deve ser a escolha do presidente do Grêmio e a manutenção do Renato. E nós vamos ter algumas certezas com relação a isso. Uma delas é que os jogadores vão se unir em torno dele, vão entregar trabalho, o Grêmio vai ganhar mais do que vai perder, mas talvez o teto seja menor do que o que a gente pode projetar, criando essa modernidade que o futebol tá fazendo, cobranças novas que o futebol está determinando, times novos, o Grêmio que precisa apostar em jogadores mais jovens, o Grêmio que precisa ter jogadores que se entreguem ao jogo todo, que nós vimos que isso de alguma forma faltou mais uma vez. Eu só quero colocar entre o copo cheio e o copo vazio, a parte cheia ou a parte vazia, que o ano do Grêmio, com o Renato Portaluppi, ele foi muito bom. Os objetivos foram alcançados e nós temos aqui que aplaudir. Vou repetir, não se trata de gostar ou não, se trata de ser justo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.